Bom dia! Boa E tarde! boa noite! Eu sou a Mariana Risse, sou especialista em proteção de dados, direito digital e atuo como encarregada de proteção de dados. Eu sou a Karina Santos, sou advogada, atuo aplicando a LGPD nas empresas, uma especialista no gerenciamento de programas de privacidade e também de PO. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso primeiro episódio da primeira temporada do nosso podcast Privacidade em Foco. Uhul! O tema central desse primeiro episódio é ir direto ao ponto mesmo. A nossa ideia aqui é a gente falar tudo aquilo que uma pequena e uma média empresa precisa fazer para se adequar à LGPD. Então, o que a gente vai abordar? A gente vai abordar o que as PMEs precisam fazer de forma concreta, né? O que elas podem aplicar de medida prática e o que você não pode deixar de fazer para deixar a sua operação de forma adequada. Adequada, essa é uma palavra que vocês vão ouvir falar muito aqui nesse podcast, porque as empresas precisam encontrar um caminho, né? Passar por um caminho de adequação, não é, Com Mariana? certeza. Inclusive para se manterem competitivas, né? Então, sem mais delongas, Karina, por que a privacidade importa para pequenas e microempresas também, né? Porque a gente tem essa falsa sensação de que programas de adequação, ou que a LGPD em geral, só se aplicaria para grandes estruturas ou para big techs, enfim, empresas que trabalham com um grande volume de dado pessoal, e a gente sabe que não é por aí. Então, Não é. por que isso importa, né? Ó, a gente já tem que desmistificar, né? Falar que a LGPD se aplica a todo mundo, não importa o tamanho da empresa, não importa o porte, não importa o segmento, não importa nem o número de colaboradores que tem. A LGPD se aplica a todo mundo, então todo mundo tem que seguir essa lei. E é muito importante a gente falar que a LGPD, ela não é o ponto central, né, Mário? O ponto central aqui são os dados. Com E a certeza. LGPD só se aplica a você porque você trata dados aí na sua empresa, independente do seu tamanho. Então, quando a gente fala do porquê se adequar, né? Essa foi a sua pergunta, por que se adequar à LGPD? É porque dados são o futuro, o presente e o futuro do seu negócio. Então, tudo que você faz precisa de dados, você sempre vai precisar de dados, mas você precisa explorar esses dados de forma consciente. Então, quando a gente fala de se adequar à LGPD, o primeiro ponto que é interessante você saber, empresário, é que se adequar à LGPD te possibilita fechar novos contratos ou fechar melhores contratos ou estar melhor posicionado perante os grandes players do mercado, por exemplo, não é, Mari? Com certeza. O que a gente observa, né, de movimento de mercado é que as empresas que se mostram, e a gente faz o projeto de adequação de uma forma ostensiva, né? Então, a gente consegue já de antemão, assim como uma pessoa que vai te avaliar, né, um possível comprador, um possível cliente teu, ele vai avaliar se você tem essas medidas implementadas, e isso vai ser um diferencial na hora de te contratar ou de não te contratar. Então, não só te viabiliza de fechar contratos com empresas maiores que já estejam estruturadas e que, né, uma parte do programa, pessoal, muito importante você também tem que se preocupar com os dados que você transfere para um terceiro. E isso impacta muito no fechamento de contratos, tá? Então, muda a sua percepção perante esses terceiros, perante os clientes. Esse é um ótimo ponto da gente destacar, que é a questão da percepção de valor, ou seja, a forma como você é percebido perante o mercado, perante os clientes, seja esse cliente uma pessoa física ou seu cliente que é uma pessoa jurídica, ele passa a te perceber diferente quando você adota essas boas práticas de privacidade aí no seu negócio. Com certeza. A sua percepção de valor muda, não é? Você parece mais robusto, Você parece ser maior do que você é. Isso, esse é o ponto. Você Exato. parece ser maior do que você E o que é. pode ser um diferencial competitivo, se você estiver ali participando de uma concorrência com com outras empresas e elas não aplicaram ainda LGPD, não se importaram com essa lei, você com certeza vai largar na frente. Exato. Mas, Cá, eu queria mudar um pouco, né, avançando aqui, o que, na sua experiência, são as principais objeções de pequenas e microempresas na hora delas fazerem um programa de privacidade? Quais são os principais nãos que você escutou e por quê? Nossa, olha, são muitos nãos quando a gente fala de pequenos negócios, porque a gente sabe que as pequenas empresas, elas têm prioridades, né? Lógico. Elas têm um caixa reduzido na maioria das vezes, e ela tem algumas prioridades ali, geralmente a prioridade dela é crescer. E o que as pequenas empresas não imaginam é que, se ela implementar um bom programa de privacidade, por exemplo, isso pode ajudá-la a crescer.
Se ela investir em privacidade, isso Pode alavancar. pode alavancar o negócio, uma conexão ali com o cliente que vai fazer com que o negócio dela se alavanque e ela cresça cada vez mais. Com certeza. Só que a gente tem alguns passinhos antes, né? Algumas objeções para quebrar, para que ela entenda essa sistemática. E a primeira coisa que a gente quebra é aquilo que a gente falou no começo do TIC. LGPD é para todo mundo. LGPD não é só para o grande, LGPD é pro pequeno também por uma questão de obrigação legal e não por uma questão de opção. E há outras objeções, como por exemplo, é muito caro. Se adequar ao LGPD é muito Ah, isso caro. eu não tenho tamanho pra isso, Eu não tenho doutora. tamanho para isso, doutora. Olha, isso aqui não é para mim, não é para mim agora, né? Eu até quero me adequar, mas eu quero me adequar daqui 1 ano, daqui 2 anos. E a gente sempre responde que o momento de você se adequar é agora. Não foi ontem e não é amanhã, é hoje. Você tem que começar o processo de adequação hoje mesmo. Perfeito. Uma coisa que eu já escutei algumas vezes também, quando negociando, né, com pequenos e médios, de que a pessoa, ela vê uma distância muito grande entre o que está escrito na lei, Uhum, né, como boa prática de governança de dados e tal, e o que aham. ela consegue enxergar no dia a dia dela, né? Então, isso também eu acho que serve. Ah, as pessoas dão um passo para trás, né? Os empresários dão um passo para trás e falam, não, isso está muito fora da minha. Da Tá minha muito fora da minha realidade. realidade, eu não vou conseguir cumprir mesmo, então eu não vou nem tentar. O que também a gente sabe que não é um bom Não é por caminho, né? Não é um aí. bom caminho, porque é, o que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados já reforçou algumas vezes, tá? Para Uhum. você que tá escutando a gente, e que é um empresário, ou você que tem clientes, né? Que o fato de você ter se preocupado e documentar essa preocupação, o que que eu quero dizer com isso? Ah, eu posso não ter seguido à risca aqui tudo que fala a lei de proteção de dados, mas eu tentei. Eu verifiquei se eu tinha a obrigatoriedade ou não de indicar um DPO. Eu procurei mapear minimamente as minhas atividades. Eu procurei treinar os meus colaboradores. A gente vai falar mais Uhum. pra frente de treinamento e o quanto que isso é importante. Tudo isso, desde que esteja documentado, é certamente um diferencial é, a seu favor na hora que você, por exemplo, estiver sendo fiscalizado ou se tiver algum processo judicial em curso. Isso vai ser levado em conta. A LGPD é muito procedimental. É uma lei que está muito ligada com as práticas de compliance. Então, você não adianta você só fazer. Você tem que fazer e provar que fez. Exato. Matar a cobra e mostrar o pau. É Então, literalmente esse ditado. E aí, quando a gente fala de objeção, eu acho que dá para a gente listar três aqui, né? Isso, eu não tenho dinheiro, essa falta de recurso, porque não quer alocar esse dinheiro na LGPD, essa sensação de que a lei exige muita não vou conseguir coisa. fazer. E tem um terceiro aqui que eu acho ele super relevante, é até legal a gente falar sobre ele, que é o do eu não sei o que fazer. Não sei Eu por não onde tenho começar. conhecimento sobre privacidade necessário para começar a fazer alguma coisa, então, por não saber por onde começar, por não ter esse conhecimento, eu acabo deixando para depois, para depois, para depois. Eu acho que essas são as três, assim, que sempre aparecem, que a gente sempre tenta demonstrar para o cliente que existe um caminho e que é possível. Com certeza. Uma coisa que eu procuro destacar, embora eu não curta muito essa abordagem meio terrorista, sabe? É Uhum. importante. Quais que são as consequências, se você pudesse citar aí 3 ou 4 coisas, quais que são as principais consequências de não estar adequado? Nossa, para começo de conversa, as consequências elas são imensuráveis. Não dá para eu te falar assim, olha, se você não se adequar ao LGPD, você vai perder R$ 10, R$ 20.000, R$ 50.000, R$ 100.000. Porque dinheiro aqui é o fator menos relevante quando a gente fala da LGPD. Para você que está em casa e ainda não entendeu, a LGPD é sobre reputação. Estar adequado à LGPD é sobre criar um relacionamento de respeito e transparência com o seu cliente e se proteger para que pessoas mal intencionadas, por exemplo, elas não tenham acesso a informações que são estratégicas para o seu negócio. Então, quando você está criando um programa de conformidade, quando está aplicando alguma medida de governança de LGPD, por exemplo, o que você está fazendo é protegendo o seu negócio, protegendo a sua reputação. É sobre isso no final do dia. A gente faz palestra, faz curso, faz treinamento para levar essa mensagem de que o que importa é a sua reputação, é isso que vai ser destruído se a sua empresa for fiscalizada, se a sua empresa receber alguma autuação, se ela receber uma multa. Porque a multa, gente, você vai lá e paga. A multa é fácil. Você está faturando, você paga a multa, não tem problema. Só que na sistemática de fiscalização da LGPD, se você é multado, você vai para uma espécie de listinha pública ali
que todo mundo vai saber que você foi multado, que você foi fiscalizado. Isso se você também não for sancionado, compelido a A divulgar aquela divulgar. desconformidade, né? Que isso é uma Exato. sanção possível também, de você ser obrigado a divulgar no seu site. Imagina se, Uhum. por exemplo, você tiver um e-commerce, que droga, sabe? É, e você ser obrigado a publicizar esse vazamento, se a gente estiver falando de um vazamento. Aquela cartinha, sabe, que você escreve: prezados clientes, pedimos desculpas pelo transtorno, mas tivemos um problema de segurança da informação aqui, invadiram o nosso servidor e por isso nós não vamos conseguir te fornecer o serviço por 2 dias. Isso é uma das mensagens ruins de enviar, mas tem a pior, que é essa que a Mariana está falando, de quando a autoridade te obriga a falar que, prezados clientes, eu fui multado pela NPD por tratar dados em desconformidade com a lei. E você ter que colocar isso no seu site, ter que colocar, enviar isso como e-mail para os seus clientes, imagina. É quase como aqueles processos de direito de resposta, em que a pessoa Isso. que ganhou o direito de resposta, ela fala, né? Ela abre, a gente Uhum, já viu isso na TV agora nas eleições. Nas eleições para a Prefeitura de São Paulo, isso aconteceu muito. Então a pessoa uhum, fala: olha, eu ganhei o direito de resposta contra o fulano de tal porque ele fez X, PTO. Isso é ilegal, então eu vou responder às acusações que essa pessoa fez uhum. contra mim. É tão humilhante quanto isso, né? É Você ser obrigado a publicar muito. alguma coisa dessas no seu Por site. isso que a Então, gente fala da reputação, não é? O tempo inteiro volta para isso. volta pra isso. É um ativo intangível, né? Então, a gente não Intangível. tá falando só de multa, a gente não tá só falando de condenação judicial em Uhum, processos, porque você pode ser compelido a pagar judicialmente, né? Não na esfera da uhum, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, você pode ser compelido a pagar, por exemplo, uma indenização por dano moral, uma indenização por dano material, uhum, né? Indenização por dano coletivo, que também isso pode acontecer, que daí é quando a indenização não vai pro fulano ou pro ciclano, ela vai para um fundo do Ministério Público para ser revertida em. Enfim, uhum. o que importa é que vai sair de você esse dinheiro, né? Então, impacto negativo na imagem da marca e a perda de confiança do teu cliente. Imagina se, por Exato. exemplo, a gente está falando de uma empresa de saúde, né? Uhum, Que trata dados exato. de saúde. Imagina, por exemplo, se a gente está falando de dados de grupos vulneráveis, por exemplo, idosos ou crianças e adolescentes. Isso tudo tem que ser levado em conta, por menor que você seja. Exatamente. E pessoal, vocês que estão aí em casa ouvindo esses termos de autoridade nacional, multa, direito de resposta, tudo isso e ainda não está entendendo, calma, porque esse podcast ao longo do tempo vai explicar tudo isso para vocês. Esse é só o nosso primeiro episódio para vocês começarem a entender Surfar esse toda universo. essa sistemática, tá? Então hoje pode parecer que seja muita informação, mas hoje é aquela passada de pano que todo empresário, que toda pequena empresa precisa saber para a gente entender o que é essa lei, como que ela se aplica e, afinal de contas, o que que é essa tal dessa privacidade. Pois é. Então, para a gente trazer a nossa discussão para um campo um pouco mais objetivo, Uhum, o que você aconselharia, assim, se o empresário tivesse que escolher, né? Porque uma das objeções que a gente já falou eu não sei por onde começar, o que eu uhum. faço? Se você tivesse que elencar algumas coisas, né? Comece por aqui. Qual conselho você daria para o teu cliente, para o Olha, nosso espectador? nosso querido espectador, cliente querido, você que é um empresário que está aí, está passando por todas essas objeções de eu não tenho dinheiro para isso agora, não consigo contratar uma consultoria, né? A realidade de muitas empresas, ou comecei a fazer, fiz alguns documentos e agora não sei como continuar. Vamos falar para você, a coisa mais relevante, ou talvez a primeira, né? A mais relevante dentro da primeira a ser feita. A mais relevante é faça um mapeamento de dados. O que que é isso? É você entender o que você tem dentro de casa. Entende? Quais dados eu trato? O que eu O faço, que eu né? faço com É. esses dados quando eles entram? Esse cadastro aqui que eu pedi o preenchimento, eu vou usar esses dados para quê? Eu preciso de tudo isso que está nesse cadastro? Começa a se fazer essas perguntas, mapeando a sua operação, entendendo como os dados trafegam ali. Aí vem da recepção para o médico, vem da recepcionista aqui do atendimento, lá na catraca, lá na recepção, sobe para o prédio, esse cadastro vai para lá, eu pego esse cadastro, faço lá internamente, né, o check-in do meu cliente, depois começa o meu atendimento, enfim. Estou imaginando aqui situações onde que você está coletando informações desse cliente e você precisa identificar onde está sendo coletado, para onde essa informação vai, de onde ela vem,
quem recebe, quem traz de Isso. volta, quem transforma. Então, a primeira coisa é fazer um mapeamento de dados o mais detalhado possível e um mapeamento que reflita a realidade do seu negócio, aquilo que você efetivamente está fazendo com os dados todos os dias. Com certeza. O mapeamento, ele é a espinha dorsal de qualquer projeto de adequação, né? De qualquer projeto de adequação LGPD, a gente sempre começa pelo mapeamento, porque aí Uhum. justamente a gente vai ter a visibilidade do que a gente chama de ciclo de vida do dado, que é Exato. por onde que ele entra dentro da sua operação, com quem ele é compartilhado, quais áreas têm acesso a isso, por quanto tempo que ele fica armazenado, você descarta, como descarta, né? Então, Uhum. esse ciclo de vida é o que nos interessa e é isso que vai nortear a elaboração de todos os documentos, depois de conformidade, enfim. Mas beleza, depois do mapeamento. E por falar em documento, Qual é a então segunda vamos coisa? começar a falar Ah, daquele documento que todo mundo, eu sei que você que está em casa fez isso. Foi lá no Google e digitou política de privacidade. Pegou um modelo de algum site, de algum lugar, colocou o seu nome, sua logo e publicou lá no seu site. A segunda coisa que eu vou elencar aqui para vocês como prioridade é construir uma boa política de privacidade. Esse documento política de privacidade, ele é tão relevante que a gente vai fazer um episódio só dele. dedicado para ele, Pra só ele ser para nossa ele. estrela do show. Nossa estrela do show. Então, gente, depois do mapeamento, faça uma política de privacidade que se refira, né? Uma política de privacidade que mostre ao mundo como você está tratando os dados. Se você já identificou como esse tratamento acontece por meio do mapeamento, agora é a hora de você colocar isso no papel por meio de uma política de privacidade. Só que essa política ela tem que seguir os requisitos da lei, ela tem que seguir todos os requisitos que são necessários para a estruturação desse documento, com transparência, com os direitos dos titulares, ou seja, tudo aquilo que é necessário para que esse documento esteja aderente à sua realidade. A gente vai bater muito nessa tecla, né? De que tudo que você fizer tem que ser adequado à sua realidade. Perfeito. Como terceira medida, Cá, na minha opinião, tá? Uhum. É você avaliar se você tem necessidade dentro da tua estrutura de indicar ou não o encarregado pelo tratamento de dados. Exato. Né? A gente sabe que, dependendo do seu tamanho, né, o que a autoridade define, usa como critério é se você faz ou não atividade de alto risco. Alto risco, Aí exato. é um pouco difícil de você, né? É um pouco detalhado para você avaliar se você precisa ou não indicar esse profissional, mas caso você precise, é muito importante que você tenha, né? Essa pessoa identificada, principalmente porque isso é um dos cartões de visita da empresa. Então, Uhum. nas sanções que já foram aplicadas, todas as empresas que tinham obrigatoriedade de ter um DPO e não tinham esse profissional indicado no site de forma ostensiva, elas foram penalizadas por isso de forma específica, Específica. né? E o DPO, eu sempre falo, para além dele ser uma obrigação legal, ele tem uma função muito relevante dentro da empresa, para o gerenciamento do programa de privacidade, para o gerenciamento das pessoas que estão envolvidas com o tema privacidade, Uhum. para tirar uma dúvida, para dar uma orientação, para falar isso aqui está errado, não vamos fazer. Ou seja, ele é a pessoa que levanta a bandeirinha da privacidade ali dentro da empresa. Então, independente de não ser uma obrigação, porque em alguns casos não vai ser uma obrigação da empresa nomear o DPO, a gente indica sempre como uma boa prática valiosa. Com certeza. É igual você ter projetos dentro da sua empresa e não ter um gerente de projetos. Você tratar dados e não ter um DPO é a mesma lógica. Com Quem é certeza. que vai cuidar desse assunto com especificidade? Não, com certeza. E eu acho que mesmo que a empresa decida, o que já aconteceu, né? Na minha prática de dia a dia. Já aconteceu de a gente avaliar que a empresa não precisava, mas a gente elaborou um documento formalizando Isso. que, olha, decidimos não indicar um profissional, porque a gente avaliou que não fazemos atividade de alto risco, seguindo os critérios da autoridade, então Aham. não vamos nomear esse profissional. E ok, mas a gente tem um documento de conformidade atestando isso e mostrando para a autoridade, no caso de a gente ser fiscalizado, que a gente pensou, que a gente se preocupou com isso, né? E isso foi uma análise do caso específico. Ou Exato. seja, É cada uma análise caso. específica. Considera, por exemplo, o pessoal considera critérios de faturamento, considera que tipo de atividade que você presta, se a natureza dos dados que você trata, então, se estou tratando dado de saúde, dado que envolve gênero, raça, Uhum. religião, se eu estou tratando esses dados em larga escala ou não. Todos esses critérios são critérios que precisam ser levados em consideração. Então, é uma coisa específica, né? E é até legal a gente estar falando assim desse conjunto, né? E descrevendo um pouco para o pessoal já começar a ver como é complexo, né?
Se Exato. adequar ao LGPD não é aí só ir publicar um documento. Vocês estão vendo aqui que em 2 minutos de conversa a gente já listou 3 pontos que são super relevantes e que tem várias discussões Várias envolvidas, implicações. várias implicações de como que a gente efetiva essas 3 coisinhas. Que a gente está só no começo da listagem daquilo que precisa ser feito para se adequar ao LGPD, não é? Sim, com certeza. E eu acho que por último, mas não menos importante, cara, eu queria que você falasse um pouquinho de treinamento, Ai, né? treinamento, gente. Nosso, Treinamento nosso tá aqui, queridinho. ó. Treinamento é o queridinho do meu coração, a Mari também adora, porque eu costumo dizer que é no treinamento que a gente efetiva tudo aquilo que foi pensado no campo da ideia, ou tudo aquilo que foi pensado no campo material do documento. É através do treinamento que eu faço uma transferência de conhecimento e eu vou agir ali de forma a transformar hábitos, a transformar o pensar da pessoa. Treinamento é a ferramenta dentro do programa das estratégias que a gente tem do programa de privacidade, que a gente fala direto com o problema. Porque a raiz do problema está onde? Em quem? Na pessoa. Em quem está ali todo dia trabalhando, em quem está ali todo dia executando aqueles procedimentos. Perfeito. Então é quando você chega para fazer um treinamento de LGPD de forma estratégica, porque olha, vou fazer um disclaimer, tá? Treinamento de LGPD não é abrir a lei e falar que existem bases legais, falar que agora tem um documento, falar que todo mundo tem que seguir. Isso não é treinamento, tá? Isso aí é no máximo uma aula que você dá ali, né? Uma coisa muito rápida para falar sobre a existência. Ele é o começo de um treinamento, ele não é o treinamento em si. O treinamento em si é você pegar ali, por exemplo, essa política de privacidade que a gente mencionou, abrir esse documento com a galera e explicar o que está ali, quando ele se aplica, por que que se aplica, E por que que a gente escreveu daquela forma, né? por que que foi escrito Principalmente. daquela forma. Quando a gente fala de treinamento, né, sempre quando a gente está conversando com empresários, eu procuro sempre apresentar aquele relatório anual da IBM, sabe? Sei. Eu adoro esse relatório, pessoal. A gente pode até colocar o link dele aqui na descrição do vídeo. Ele é Legal. excelente, espetacular. E ano após ano, o relatório traz resultados que evidenciam, eles fazem pesquisas, né? Só que ele chama custo de um vazamento de dados. E geralmente o vetor inicial de um ataque são credenciais que foram roubadas, geralmente por engenharia social, ou phishing, que são aquele, por exemplo, existem inúmeros tipos de phishing, mas o mais clássico é quando você recebe um e-mail com um link malicioso, um e-mail que parece ser um e-mail de uma compra que você fez, ou falando que seus pontos do cartão vão vencer, alguma coisa bem alarmista, assim. Tudo isso para dizer que o foco da tua empresa tem que ser as pessoas. Você pode ter a melhor política do mundo, né? O programa de privacidade mais bem implementado, o mapeamento mais detalhado e o produto perfeito. Se os seus funcionários, os seus colaboradores, quem faz o atendimento, quem faz a abordagem inicial com um lead, quem acessa seu CRM, né? Quem tem acesso aos seus sistemas, não estiver preparado para tratar dado pessoal, ele pode colocar tudo a perder. Então, o treinamento é o fator humano, é um né? diferencial. O fator humano é o maior fator de risco. Exato. São as pessoas. LGPD, gente, pensa assim comigo, ela é uma lei que ela veio para mudar a cultura, a forma como nós tratamos os dados. Ela veio para mudar o nosso jeito de pensar e de agir em relação aos dados. Se antes todo mundo pensava que os dados eram de todo mundo, ou que eram da empresa, ou que tá no Google é de todo mundo, hoje a lógica é outra. Hoje a lógica é de empoderamento do titular, onde ele vai determinar O que pode ser feito. o que pode ser feito, quando, onde, como esses dados serão tratados. Então imagina comigo, qual é a forma mais prática de eu mudar comportamento, de eu mudar jeito de pensar, de eu convidar as pessoas a compreenderem uma outra sistemática, de eu convidar essas pessoas a olharem para um outro ângulo, a abrirem a sua cabeça para receber um novo conhecimento, por meio do treinamento. Perfeito. E detalhe, treinamento é a ferramenta, o instrumento de adequação mais barato que a gente tem. Pensando em custo-benefício, tá? Porque o investimento que você faz em treinamento, ele volta imediato. Aquilo que você faz treinando seus colaboradores, aquele tempo que você investe, aquele dinheiro que você investe contratando um especialista para ir lá e dar um treinamento, você já começa a ver as mudanças dentro da sua organização, é mais palpável. Um documento, por exemplo, é algo que você faz e torce para nunca usar.
torce para ele nunca ser exigido. Uma prática ali de governança é algo que você faz e que fica no seu sistema, que fica ali para você gerenciar Sim. aquilo no seu dia a dia. É uma questão mais administrativa, mas o treinamento não. O treinamento é aquilo que é real, que efetiva tudo aquilo que você pensou, que foi construído sobre privacidade e proteção de dados ali na organização. Se Perfeito. deixar, gente, eu fico até amanhã falando de treinamento, porque eu gosto mesmo e não nego. É verdade, Karina é uma apaixonada por treinamento. Mas então, Cá, só para recapitular e a gente ir encerrando, de 4 passos imprescindíveis. A gente falou de mapeamento, Mapeamento. política de privacidade. Então, mapeia os processos da sua empresa. Cria uma política de privacidade para o teu site, seja ele um e-commerce ou um site institucional. E vamos falar do e-commerce? Vamos lá. Tem que pincelar o pessoal do e-commerce, porque vocês têm que entender, gente, que LGPD é para os dados físicos e para os digitais. O empreendedor que está no digital, ele fala, mas eu nem tenho empresa física, eu nem tenho armário com documento, eu não coleto documento de ninguém. Mas eu aposto que se você está no digital, você usa uma plataforma de pagamento, que você usa ali algum intermediário, que você faz página de vendas, que você tem um Facebook, um Ou você Instagram. usa uma plataforma de marketplace. Usa né? uma plataforma Um de CRM. marketplace, você tem um CRM. Não tem um CRM não, mas você contrata a Microsoft, que eu sei, ou o Google aí, para você ter um Gmail, para você ter um e-mail, ou seja, dentro do ambiente digital, você está tratando dados o tempo inteiro. E isso precisa ser objeto da tua política de privacidade. Exatamente. Sem dúvida nenhuma. Então, não é porque você está no digital que você não precisa, pelo contrário, precisa muito. E estando no digital, o seu cartão de visita é o seu site, é ali a sua vitrine onde você expõe, por exemplo, no Instagram, no Facebook. Então, nesses canais, principalmente, que é onde você se comunica com seus clientes, você necessita ter uma política de privacidade muito bem estruturada. Ela vai ser a sua vitrine para que os seus clientes entendam como você trata dados, ou seja, qual o nível de respeito com a privacidade deles que você tem. Beleza. Mapeamento, ainda que seja num formato simplificado. Política de privacidade, seja o seu site institucional ou seja ele um site de e-commerce. Caso em que, vai ser muito mais importante ainda, se você tiver um e-commerce, você ter uma política de privacidade. Avaliar se você precisa, se a sua operação, né, o seu tamanho de empresa precisa de um DPO ou não de um DPO. E por último, mas certamente não menos importante, não menos apaixonante, treine os seus colaboradores. E treine, às vezes, os seus fornecedores também, tá? Tem empresas que nos contratam para treinar os fornecedores. Às vezes que funciona muito, né? É excelente, né? Então, essas são as 4 medidas que a gente elencaria, né? Como as principais medidas. Não sei por onde começar, Karina, não sei por onde começar, Mariana. Comece por aí. Por essas 4 coisas. Comece por aí, mas não pare aí. É muito importante deixar essa mensagem. Exato. A gente frisa aqui bastante na política de privacidade para falar que ela é relevante, mas ela não é o único documento e não é ele que vai resolver o seu problema, por exemplo. Fazer um bom treinamento é maravilhoso, mas ele sozinho, desacompanhado dessas outras 4, por exemplo, não vai funcionar tão bem. Exato. É sempre um ecossistema que você precisa estar sempre ali investindo em uma prática nova, em um jeito novo de fazer aquilo para dar certo. Perfeito. Então, pessoal, para encerrar a nossa conversa, né? Tá chegando ao fim. Apesar desses desafios, apesar das objeções sobre as quais a gente conversou hoje e o passo a passo, né, que a gente sugere como medidas imprescindíveis e mais importantes, vamos frisar aqui que estar em conformidade não é uma opção. Né? Infelizmente, não é uma opção, independente do seu tamanho. É importante que você se preocupe com isso. À medida que os seus fornecedores, os seus colaboradores vão tendo contato com essa cultura de privacidade maior, a sociedade, de forma geral, pouco a pouco vai passar a se importar cada vez mais com isso. Então, é melhor você começar, né, para ontem, de pouquinho em pouquinho, lógico, dentro da sua realidade. A gente, né, logicamente, a gente não vai querer sugerir nada que seja impraticável ou tratar uma microempresa, uma pequena empresa como se fosse uma multinacional. Não. Isso não é real, tá? E a lei considera isso. Tem normativas específicas da autoridade em que elas falam sobre o porte, que você, sendo uma micro, uma pequena empresa, você pode fazer um programa mais simples, né? Mas isso não tira a obrigação de você implementar. Então, tenha isso em mente. E obrigada pela audiência, espero que vocês tenham gostado, né? Sim. E a gente se vê no próximo episódio.
Até o próximo episódio. Espero que a gente tenha conseguido descomplicar pelo menos um pouquinho, porque calma, esse é só o primeiro episódio. A gente vai descomplicar muito mais, mas a gente espera que vocês tenham gostado e que vocês continuem nos acompanhando aqui no canal. Então já sabe, aperta o sininho aí para seguir, segue a gente, compartilha, clica nos links que a gente vai deixar aqui na descrição para que você tenha acesso a conteúdos que são interessantes, como esse relatório da IBM que a Mariana mencionou, e vem com a gente para esse desafio que é o Privacidade em Foco.